navio funciona da seguinte forma: antes dele chegar em uma cidade ou um determinado país, nós sempre enviamos uma equipe de 3 ou 4 pessoas para fazer toda a preparação. Tem toda a questão de leis do país, a questão burocrática, publicidade, contato com a igreja daquele local, né? E esse pessoal faz recrutamento quase sempre são os mais jovens que se envolvem, para trabalhar como voluntários a bordo do navio no período que o navio está em determinado porto. E eu me lembro, então, que o navio tinha vindo para o Brasil, era a segunda vez que o navio vinha para o Brasil, no Porto de Santos. E era o porto mais próximo para nós, porque eu sou de Londrina, no Paraná. Era o porto que seria mais próximo para nós. E coincidiu, né, na minha visão, de que o navio chegava em Santos no período de férias. E esse rapaz, como já havia estado 2 anos no navio, ele sabia. Então ele disse: olha, escuta, por que a gente não vai? Nós tínhamos um grupinho pequeno, falava-se pouco de missões na época. Nós temos... por que nós não vamos? Vocês não vão trabalhar como voluntário no navio aí por 2 semanas? Né? Porque seria esse caso, só trabalhar do período no porto. Falei, perfeito. Eu já tinha meus planos para as férias. Então eu falei, vou 2 semanas e depois eu ia viajar para outro lugar. Né? 2 semanas tá bom. Eu não sabia nada sobre o navio. O navio tinha estado uma primeira vez, eu era novo convertido e saiu uma caravana de Londrina para visitar o navio. Pessoal, vamos conhecer o navio. E eu, gente, vocês acham que eu vou sair daqui de Londrina, viajar esse tempo todo para ir ver um navio num porto? Não tinha noção do que era, né? Mas dessa segunda vez eu fui, trabalhei como voluntário, minha intenção era só 2 semanas e pronto. E foram 2 semanas que mudaram a minha vida. E na época eles queriam levar brasileiros, eu na época fui entrevistado para me unir ao navio, fui aceito, voltei para casa. Se hoje missões é uma coisa difícil de se fazer, imagine naquela época, era bem mais difícil, não é? E cheguei, compartilhei, me pediram para compartilhar o que eu fiz, como eu fui, o que era o navio, compartilhei, Deus abençoe o irmão e nós ficamos por aí, né? Eu estava no meu 2º ano de seminário, então continuei estudando, voltei, continuar meus estudos no seminário, mas eu tinha esse desejo de me envolver nesse ministério, e eu me lembro que depois de um certo tempo eu falei, Senhor, eu não vou mais orar sobre isso. Gente, quando é o plano de Deus, não importa o que aconteça. Quando Deus quer estar acabado, né? E chegou um momento, eu falei, Senhor, eu não vou mais orar sobre isso. Eu não sei, de repente, eu estou achando uma coisa que não é, eu estou insistindo em orar por uma coisa que não é o que o Senhor tem para mim. Então, de hoje em diante, eu olho, não vou orar mais sobre isso, não. A minha única oração para o Senhor é o quê? Que se o Senhor tiver algum plano em relação a esse ministério na minha vida, que esse desejo se mantenha no meu coração. E não orei mais, irmãos, né? Só que, como era o plano de Deus, aquele desejo continuava no meu coração. Me formei, fui trabalhar numa igreja, numa cidadezinha pequena, lá no Paraná. Pensei, bom, minha vida ministerial está definida. Agora estou trabalhando numa igreja, está resolvido, o navio também está resolvido. E agora, foi surpreendente, porque eu estava no meu 1º ano de ministério, né? Estava indo bem na igreja e tal. Aí chegou o líder, o presidente da igreja, da denominação, dizendo, olha, é o seguinte, parece que não, mas é época de mudar de campo. Nós temos um pastor que ele tem família, tem casa, tal, está vindo para trabalhar aqui na cidade, então nós vamos trazê-lo de volta para a cidade, ele vai começar a trabalhar aqui na igreja. Tudo bem, não é? Ele falou, nós só temos um problema, nós não temos outra igreja para você. Eu falei, peraí, Senhor, eu passei 4 anos estudando, me formei na convicção de que o Senhor me quer no ministério, então não, o que é que está acontecendo? Não é? Justamente no início do ano seguinte, nessa época a OM já estava estabelecida aqui no Brasil, e eu fui, e esse mesmo rapaz que nos falou depois de trabalharmos com voluntários, 2 anos antes, de novo, a mãe dele morava na cidade que eu estava trabalhando, ele veio visitar a mãe e me encontrou. E eu contei para ele a situação e falou, escuta,
por que você não vai para a conferência da UEM? É a conferência que faz recrutamento. E ele falou, na verdade, você não tem nada a perder, você não tem compromisso aqui. Não é? Falei, então vamos para a conferência da UEM. Fui para a conferência, né? Tudo bem, então falei, então vou lá na entrevista. Depois da conferência, nós trabalhamos uma campanha evangelística, porque sempre depois das conferências saem equipes para fazer evangelismo em várias partes. Né? E eu fui. E quando terminou, então, o período do que nós chamamos de campanha, seria um momento para nós nos prepararmos para ir para o navio. Aí eu comecei a fazer o que eu podia. Eu podia escrever cartas dizendo quais eram os meus planos, tive oportunidade de compartilhar em algumas igrejas, porém, naquela época se dizia, olha, você não vai sair, você não pode ficar pedindo dinheiro para levantar o teu sustento financeiro, nem para a sua passagem de avião. Porque se Deus realmente quiser isso, Ele vai levantar de alguma forma esse dinheiro. Nós não podíamos pedir. Né? Mas a gente tinha a oportunidade de compartilhar. E as pessoas, às vezes as pessoas acham que você é meio doido, né? Como o pastor estava falando aqui, né? E às vezes as coisas de Deus parecem loucura. E foi o que aconteceu, eu ia compartilhar, e eu me lembro que uma vez, até riram de mim, porque eu falei que eu ia e perguntaram, mas como é que está a situação? Olha, me faltam algumas coisas. Então, na época era mais complicado ainda sair do país, né? E eu pensava, se um dia eu for para esse navio, o navio vai ter que estar aqui no Brasil, porque sair do Brasil vai ser muito caro. E Deus pega cada detalhe para provar. Né? Só que naquela época, nós vivíamos aquela questão de inflação. E vocês sabem, quem viveu a época sabe como que era terrível esse negócio. Você chega hoje, custa um preço, amanhã já não era mais. E Deus nos dá condições de tomar passos, irmãos. Quando Deus tem um plano na sua vida, Ele te dá coragem de tomar passos, depois você pensa, puxa, o que eu fiz? E eu fui a uma agência de viagem para descobrir o preço de passagem. E naquela agência, o dono da agência era membro de uma igreja metodista. E ele soube por que eu estava comprando a passagem. Ele falou para mim, eu vou fazer o seguinte para você. Eu vou segurar esse preço dessa passagem até tal dia. Era 30 dias. Não é? Eu vou segurar o preço dessa passagem durante esse tempo todo. Tal dia você vem aqui que eu vou deixar, vai estar no mesmo preço para você. E aí compartilhei com os meus amigos, pessoas que estiveram comigo no seminário, e alguns amigos começaram a agir, fazer o que eu não podia. Compartilhar os meus planos. Teve um amigo que eu fiquei sabendo depois que ele fazia salgadinhos e vendia no intervalo da faculdade. Né? Aí chegou o dia que eu tinha que ir lá comprar, pagar a minha passagem. Vamos ver o que nós temos aqui. Tá. Sentei com os meus amigos para avaliar o que nós tínhamos. De colaboração, de participação de outras pessoas. E no dia que eu tinha que pagar a passagem, eu tinha o valor da passagem e o sustento do primeiro mês. Porque Deus queria. Não é? Então, é uma experiência que muda a vida de fato. Vocês já sabem que o navio, que é parte da Operação Mobilização, não é somente os trabalhos. Hoje nós temos trabalhos em mais de 150 países. Né? E o navio é um dos ministérios que nós temos. E foi esse o que eu tive chance de me envolver. Para que lado eu direciono isso aqui? Para cá, para cá, para cá? Ok. Aqui eu tenho um texto que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Principalmente esse trecho. A oração que é feita por um justo pode muito em seus efeitos. Né? E a UEM é resultado dessa verdade. Pelo seguinte, nós não podemos falar de UEM sem mencionar essas duas pessoas que estão aqui, George Verwer e Dorothea Clapp. George Verwer, ele é o fundador da UEM. Né? Ele era um garoto dos anos 50 e 60, ele fazia o ensino médio. E quem é professor aqui, ou trabalha numa escola, deve identificar, às vezes, alguns alunos, que os professores falam, aquele lá não tem jeito.
Esse é terrível, dá trabalho na escola, queria mais pensar em namorar, etc. E tal. Era aquele tipo assim que o professor falava, o que vai ser? Esse era o George Verwer. Né? Mas em frente à casa dele morava essa senhora chamada Dorothea Clapp. Ela orava pelos alunos daquela escola, né? E depois de um tempo de orar, ela enviou novos testamentos para aqueles alunos. Né? E o George começou a ler o Novo Testamento, elétrico, ele é elétrico inclusive hoje, é impressionante como ele é elétrico até hoje. Não é? E ele começou a ler aquele Novo Testamento e ele começou a entender a palavra de Deus. E ele participou depois, nesse período, de uma campanha evangelística de Billy Graham. E na campanha de Billy Graham, o George aceitou Jesus. Então, essa senhora, Mrs. Clapp, começou a orar para que o George não só se fosse um bom cristão, mas que ele se tornasse um missionário. E ele era líder do grêmio da escola. E como resultado disso, outros amigos dele na escola também se converteram. Certo? E ele tinha aquele coração totalmente voltado para o evangelismo. E ele começou a trabalhar junto com os amigos dele na distribuição de literatura, folhetos e Novo Testamento, no trabalho de evangelização. E ele começou a crescer até chegar a esse ponto. Eles perceberam que o México estava bem próximo dos Estados Unidos. Então, nas férias, eles começavam a organizar entre eles para ir para o México e fazer distribuição de literatura evangelística. E eles ficaram surpresos em ver como que o povo estava realmente querendo, como as pessoas estavam abertas para receber a palavra de Deus. Né? E eles se organizavam cada verão, cada férias, período de férias deles, iam para o México para fazer isso, até que chegou ao ponto de ter quase que uma organização chamada, então, de Send the Light, seria enviar a luz. Né? Chegaram até mesmo a fazer, depois contatos com líderes europeus, de líderes evangélicos, fazer o mesmo tipo de trabalho na Europa. E aí eles começaram a estruturar alguma coisa que viria a ser, então, a Operação Mobilização. Alguns dos amigos com eles na escola começaram a participar com eles, e alguns deles, até hoje, são parte da liderança da missão. Tá? Eles começavam a orar pelo mundo, eles usavam o mapa mundi para orar pela necessidade do mundo. E aí o que foi que eles perceberam? Eles se deram conta de quantos países, quantas cidades e cidades grandes estavam nas regiões litorâneas. E aí, para parecer uma loucura maior, o George falou, por que a gente não tem um navio para ir por esses lugares todos e falar de Jesus? Não é? E aí, imagina, um grupo de jovens querendo ter um navio para sair pelo mundo falar de Jesus. E começaram a achar que eles eram somente um grupo de jovens que eram doidos. Não é? Mas eles começaram a orar e Deus começou a agir. Nós sabemos, né? Porque por isso nós temos a história. E eles começaram a orar para que Deus providenciasse um navio e tudo que fosse necessário para que isso pudesse acontecer. E essa é uma referência que é muito marcante na história, na realidade da UEM. Não? Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. E isso acontece de maneira, assim, digamos, literal, impressionante, porque eu me lembro, estando envolvido no trabalho do navio, a gente via Deus agindo em coisas pequenas e Deus agindo em coisas grandes. Questão do custo, não é? Os preços que tem que se pagar para estar em um porto por 1 ou 2 dias, e o navio programa pelo menos 1 semana, 2 semanas em cada porto. Né? Quantos países, quantas lideranças entendiam, ou davam desconto, ou perdoavam, dizendo que o navio iria ficar sem ter que pagar aquilo. Né? Eu vi, isso aconteceu várias vezes, eu vi, gente, líderes de governo que se opunham
a entrada do navio no país, e a nossa equipe trabalhando lá e mandando notícias do que estava acontecendo, e a tripulação do navio orando. Né? Sem mais, sem porquê, de repente, aquele líder que estava se opondo perdia o seu cargo. E vinha um outro e dava a liberação de tudo. Rapidamente, eu me lembro uma vez nós estávamos na Indonésia, estava tudo certo para 3 meses de visita na Indonésia. A Indonésia é um país muçulmano. Principalmente, o que sobressai lá é o islamismo. Quando nós estávamos navegando em direção à Indonésia, nós recebemos a mensagem da equipe que estava preparando a visita do navio, que as permissões de 3 meses tinham sido reduzidas para 3 semanas. Estava tudo preparado, os livros na língua do povo, tudo uma quantidade, pensando em 3 meses. Né? E o que vamos fazer? Vamos orar, gente. Então, a nossa equipe lá colocou os contatos, eles orando, e o pessoal do navio orando. Chegamos na Indonésia, nos deixaram entrar, mas não podíamos abrir o navio para o público. Nós também não poderíamos descer. E a gente orando. E eu me lembro que foi muito significativo isso, porque chegou o domingo e nós não podíamos abrir para ninguém. O navio estava fechado. Também não podíamos descer. O que aconteceu? Depois do culto, depois da escola dominical, alguns cristãos, porque a igreja é pequena, mas eles estão lá, firmes. Não é? Eles começaram a vir para o porto. Vieram para o porto e, bem distante do navio, não próximo, eles fizeram um círculo e começaram a orar. Quando as lideranças perceberam isso, os guardas portuários já chegaram. Já começaram a se preparar para que pudesse acontecer alguma coisa. Eles passaram um tempo orando lá, depois eles se aproximaram do navio. Nisso, nós já sabíamos que estava acontecendo alguma coisa lá fora. E do lado de fora do navio, estavam ali os que podiam ver o que está acontecendo, a tripulação, que não estavam trabalhando, e do lado de fora, os cristãos locais. E eles se aproximaram do navio. E foi bonito o que aconteceu. Eles cantavam, não é? Uma música na língua local. O pessoal do navio respondia cantando a mesma em inglês. E era uma música de louvor. Isso foi um tempo acontecendo, talvez uns 20 minutos, e aí já começaram a falar com os líderes portuários, que estava acontecendo alguma coisa e tal. Né? Eu sei que naquele dia, quem tinha que nos dar as permissões viu que não estava acontecendo nada, que era uma coisa pacífica. Veio a bordo e nos deu as permissões que nós precisávamos, só por 3 semanas, mas nos deram as permissões. Né? Aí trouxeram os cristãos para dentro do navio, na sala de conferência, calorão terrível, deram água para eles, cantaram, e aí nós pudemos começar os nossos programas. Né? Então, tudo que nós programamos para 3 semanas, para 3 meses, nós temos que reduzir para 3 semanas. E os livros que nós tínhamos programado para 3 meses foram em 3 semanas. E o livro mais vendido a bordo, vocês já devem imaginar qual que é. É a Bíblia. Certo? Então, é uma oportunidade de ver muito na nossa vida pessoal e também em termos de igreja, em termos de governos, o que é que Deus faz. Então, realmente, é verdade que a gente vê, sim, as grandes coisas que Deus faz. Okay? O que aconteceu, então, foi que, depois de alguns anos orando por essa ideia de navio, nessa época o George já era casado, não é? Nesse período que eles oravam e compartilhavam, pessoas, evidentemente, pelo trabalho dele, começavam a se converter. E eram pessoas que eram, de fato, oficiais de navio, pessoas que eram profissionais da área que seria necessário para poder transportar, para poder fazer um navio funcionar, não é? E essas pessoas começaram a se converter, e chegou um momento em que eles tinham todo o que era requisito em termos de liderança de um navio para transportar um navio. E Deus agiu, Deus proveu, tinha alguns que acreditavam, né, nos jovens loucos, e lá atrás, vocês veem na foto, é o primeiro navio, o navio Logos. Foi o primeiro navio da UM. E era um navio pequeno. Hoje, o George
e a esposa dele, eles estão sediados na Inglaterra. Ele não está diretamente mexendo com o trabalho do navio, mas porque nós temos aí trabalho em mais de 150 países, não é? Mas se mantém firme no desafio e na pregação, né? E, como eu disse, elétrico como sempre, certo? E isso tudo foi resultado da oração daquela senhora que eu mencionei no início. Então, nós tivemos aí o primeiro navio, que foi o navio Logos, que é esse primeiro aqui, certo? E ele era pequeno porque, por exemplo, não tinha sala de conferência. Então, o pessoal do navio terminava, por exemplo, o almoço, todo mundo comia, saía, tirava os pratos e preparava o refeitório para receber o público para a conferência, não é? E o que é marcante no Ministério dos Navios é o que a gente fala que é a livraria flutuante. Então, normalmente, todos os navios têm uma parte, como aqui, por exemplo, essas partes que são cobertas, que é onde funciona a livraria. Funciona como se fosse um supermercado, né? A pessoa entra, anda, escolhe, depois passa pelo caixa e paga. Então, o que atrai muito público para a gente é isso, o fato de ser uma livraria flutuante. Então, evidentemente, nós usamos isso, mas o nosso propósito é outro. Não é? O que aconteceu? O pastor esteve dando um exemplo aqui de naufrágios, que se tornou em benefício. Não é? E com a UEM aconteceu a mesma coisa. Depois de anos de funcionamento, o navio Logos, ele estava, um pouquinho antes de vir para o Brasil, ele estava ali no sul do Chile, entre o Chile e a Argentina. Eles iam fazer esses países e depois eles viriam para o Brasil. Nessa época, nós já tínhamos o navio Dulos. Funcionavam 2 navios, Logos e o Dulos. E eu me lembro que nós estávamos navegando na África. E nós recebemos a notícia que tinha acontecido um acidente com o Logos. A gente não conseguia entender. O pessoal começou, o que é que Deus está querendo dizer? O que Deus está querendo nos mostrar? E vejam também uma situação trágica que se torna em benefício. O navio ficou dessa forma aqui. Ele não chegou a afundar. O que aconteceu, embora estivesse, sabe que quando o navio chega em um porto, tem que ter o prático, alguém que conhece as águas da região, que é um profissional que faz isso, e ele conduz o navio até o porto. O prático estava a bordo, mas mesmo assim, o navio bateu contra uma rocha na sala de máquinas e a água começou a entrar. Certo? E aí então começou a avisar o pessoal o que estava acontecendo. O pessoal se preparou com jaquetas salva-vidas, indo para o lugar que cada um deve estar em caso de emergência, não é? E de novo, graças a Deus, nenhuma das vidas se perderam, não é? O navio hoje está dessa forma, olha, está até hoje, não afundou, ele está desse jeito até hoje. É interessante que um dia eu vi estava vendo uma reportagem sobre essa região na televisão, e eles mostraram e passaram ali, e só falaram, e é uma região que navios afundam. E o que eles mostraram era justamente o navio Logos. Né? Nesse período, nos navios, então, como eu disse, não morreu ninguém, todos estavam bem. E aí começaram, então, quando amanheceu, nós temos que evacuar o navio. Começaram a mandar tirar o pessoal do navio. Né? Como resultado disso, foi a primeira vez que a Maria Chilena começou a ter livros cristãos na biblioteca deles. Né? Porque ficou tudo lá. Bem, para resumir a história, se salvaram todos, eles foram, então, foram mandados para vários lugares para ficar com igrejas, várias igrejas receberam, e também para ouvir história e divulgar o que estava acontecendo. Inclusive, nós tivemos grupos vindo aqui para o Brasil, nesse período. A UEM começou a perguntar o que é, não é? O que Deus está querendo nos falar? E olha, interessante porque os cristãos da época começaram, olha, o trabalho dos navios, o ministério dos navios, não é um trabalho da UEM, é nosso como filhos de Deus, como cristãos. E sem que a UEM falasse que ia ter outro navio, não, eles começaram a colaborar para que a UEM pudesse investir em um novo navio.
E tinha história de pessoa até que chegava até mesmo pegar seus relógios e colocar quando estavam levantando oferta para que pudessem, a OM pudesse investir em um novo navio, certo? E foi aí que surgiu, então, o navio Logos 2. E nessa época eu disse para vocês que nós já tínhamos o Dulos, não é? Demorou para surgir o Logos 2, porque nós tínhamos o Dulos ainda. Agora, que é esse daqui, não é? Que era bem maior que o Logos 2, não é? E foi aí a minha primeira experiência com os navios, foi com o navio Dulos. E depois, então, eu estive no Logos 2 e depois novamente no Dulos com a minha esposa e os meninos, né, que nós ficamos mais 2 anos lá. Então, o Dulos continuou o ministério, mesmo depois do acidente com o Logos, não é? Fazendo o mesmo tipo de trabalho, conferências a bordo, a livraria e tudo isso. Então, agora era só mesmo o Dulos. Depois de algum tempo, só interessante para vocês saberem, aqui, tudo tem um prazo. Aqui nós temos o navio Dulos, certo? Entre 2009 e 2010, chegou-se à conclusão que o Dulos não poderia mais navegar. Porque as leis marítimas foram ficando cada vez mais rígidas e o navio Dulos já não poderia mais navegar. Mas nesse período teve um momento curto que nós tivemos o Logos 2 e o Dulos juntos, né? E aí, então, entre 2009 e 2010, disseram que o navio Dulos não poderia mais navegar. Então, o que aconteceu? É a época que nós estávamos terminando nosso compromisso com o Dulos. As pessoas que estavam a bordo foram, então, direcionadas para vários outros campos da UEM. Não é? Porque o entendimento era que o navio iria ficar perdido, digamos assim. Mas o que aconteceu? Uma pessoa, um homem de negócios, imagina, como tem gente nesse mundo, tem dinheiro, é impressionante. Um homem de negócios na Indonésia comprou o Dulos do jeito que ele estava. E hoje o Dulos está em um lugar firme, não aqui, ó, esse pedacinho aqui é o Dulos, que já não é mais Dulos. Esse homem de negócios transformou o Dulos num hotel de luxo. Então ele está parado, não navega, mas hoje ele é um hotel de luxo, lá na Indonésia. Eu acho que talvez que Deus queira que a gente se lembre o que ele fez. Então esse navio continua lá, né? Gente, é de luxo mesmo. Eu resolvi só dar uma olhadinha, né? O que é a diária num hotel que é um navio, né? A diária em alguns quartos é mais de R$600. Então, nem nós que trabalhamos 2 anos lá iria ter dinheiro para passar um dia a bordo do navio. Mas ele lá está como testemunho da fidelidade de Deus, certo? Antes que isso acontecesse, nós tivemos por um período o Logos 2 funcionando, tivemos o Dulos, e como o Logos 2 já estava funcionando de maneira temporária, porque também chegou um momento que o Logos 2 não podia mais, teria que parar, por um período curto nós tivemos o Logos 2, o Dulos, e começaram, então, a investir para que o ministério continuasse. E aí foi que surgiu o navio que iria substituir. Aqui nós temos, mais perto, o que seria o Logos 2, e uma coisa impressionante é como que as pessoas se dispunham a ficar tanto tempo esperando para entrar no navio, não é? Então, aqui é um período em que raro que acontecia, o navio Dulos e o navio Logos 2, em poucas vezes coincide eles estarem na mesma região. E aqui, isso aqui foi mais ou menos pelo volta em 1994, os 2 navios estavam juntos na mesma época na França. Aí teve então um programa especial com as 2 tripulações e tal, mas quase sempre estavam em lugares opostos. Então, por um bom período, era o navio Dulos e o Logos 2 apenas, não é? E quando o Logos 2 já sabia-se que ele ia ter que parar, então, depois de muita hesitação, muitos estudos, começou-se a investir então no que hoje é o navio Logos Hope. Hoje nós temos só o Logos Hope, mas o ministério é o mesmo. Ele é bem maior do que os outros. Ele é bem maior que o Dulos. O primeiro Logos, ele é mais ou menos para 120 tripulantes. O segundo
era para o Logos 2, mais ou menos 200. O Dulos, 350 pessoas, no máximo. O Logos Hope, nós podemos ter 400 pessoas para trabalhar. E todas as pessoas são, então, como missionários que, levando o seu sustento para poder estar lá, trabalhar, para fazer o envolvimento em uma série de coisas. Okay? Como é que funciona toda essa questão do navio? Como eu disse a vocês, quando nós vamos para um outro país e mesmo para uma outra cidade, nós víamos essa equipe para fazer toda a preparação. Não é? Eu fiz mais ou menos 4 anos, eu trabalhei indo antes do navio para fazer essa preparação. Só que nós queremos achar uma forma de atingir a todos. Qualquer porto que nós chegamos agora em Santos, aconteceu no Rio de Janeiro, porque o navio agora, essa semana, o navio vai sair do Rio para ir para Vitória. Então, todo porto, nós temos o que nós chamamos de uma abertura oficial. Então, é convidado aquelas pessoas que temos que admitir a verdade, não vão ficar numa fila, num sábado, num domingo, para visitar o navio. Então, são as lideranças da cidade ou a liderança do Estado, governadores, homens de negócios, colaboradores, líderes de igrejas, são convidados para essa abertura oficial. Não é? E aí, então, nós temos um programa especial voltado para eles cortam uma fita, declarando que a livraria está aberta ao público. Não é? E, como é praxe, nós damos um presente a esse líder, que é convidado, que é chamado, então, como se fosse o convidado de honra, que vai ser o que vai cortar a fita. Não é? E ele sempre traz algum presente para o navio. Agora, vocês devem imaginar qual é o presente que o navio dá para eles. Não é? Sempre é o pacotinho que você sabe que é uma Bíblia. E, às vezes, algumas dessas pessoas depois voltam. Né? E acaba chamando a atenção. Eu lembro que nós estávamos na Tailândia, um dia nós tínhamos que fechar o navio todo, porque a princesa queria conhecer o navio. E, evidentemente, não iam deixar a princesa vir com o público todo lá. Então, nós tivemos que fechar por um momento, fazer um programa todo especial para receber a princesa. Ela comprou livros, só que o navio ia cobrar de uma princesa? Não dava, né, gente? Então, o navio ofereceu de presente aquilo que ele escolhesse, só que depois ela mandou também um presente para o navio, digamos assim, para compensar. E nessa cerimônia de abertura oficial, nós fazemos algumas coisas culturais, mas é um momento para jogar o evangelho para essas lideranças também. Né? Aí tem discurso do capitão, tem discurso do governador. Eu me lembro, uma das vezes que nós íamos para o Brasil, nós íamos pelo sul. E na primeira abertura oficial, isso foi em Porto Alegre, né? Caiu que eu era o tradutor para aquela cerimônia. Então, traduziu o que o capitão estava dizendo ao público, os líderes do navio e tal. Só que aí também, evidentemente, os convidados têm a oportunidade. E aí, naquela época, quem foi o convidado de honra era o governador. E eu estou lá traduzindo o que o governador queria. Aí chegou um ponto que eu falei, o que eu vou fazer? E ele todo entusiasmado. E eu quero encerrar com a palavra de um dos nossos mais nobres poetas brasileiros. E ele começou: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Falei, meu Deus, ele espera que eu traduza um negócio desse, né? Eu expliquei ao pessoal do navio, olha, ele quer declamar aqui a poesia, então o que eu vou fazer é explicar para vocês o que a poesia quer dizer, porque é complicado, né, gente? Traduzir dentro do que tinha que ser. Eu sei que o resto do dia eu passei com o pessoal do navio brincando comigo, não sabia que você consegue traduzir poesia, mas foi complicado. Mas eles vêm, não é? Eles têm danças típicas, eles recebem uma palavra que tem a ver com o evangelho e, evidentemente, também depois a Bíblia, que é o nosso maior interesse, não é? Porque o nosso maior interesse, evidentemente, é o trabalho de evangelismo e a distribuição de literatura, não é? E como eu disse a vocês, a Bíblia é o livro mais vendido e o que eu disse que atrai é exatamente a nossa livraria. Essa livraria, ela é diferente de todas que nós tivemos, porque as livrarias do Dulos e do Logos, eles eram no convés em cima, que era tudo aberto, então tinha cobertura, tal, nós tínhamos que ter umas
coisas para fechar ao redor, se chovesse, mas essa é interna. Agora é dentro do navio, então as pessoas entram dentro do navio. Então nós fazemos a distribuição através dos trabalhos que nós fazemos e também através da livraria. Né? Tem cerca de 5.000 títulos, o que atrai as pessoas para conhecer, e ela é maior, inclusive, do que as livrarias que nós tínhamos nos outros navios. Não é? E, aqui, um pouquinho vocês terem a noção como ele é muito maior, ok? Aqui nós temos a recepção do navio, e aqui é onde as pessoas são atendidas. Aqui é a componte, nós chamamos a sala de comando, que é bem maior da 2 ou 3 das demais, né? E para matar a saudade de alguns, aqui estão os meus filhos, o Isaac e o César, que já me ultrapassaram há muito tempo, né? Eles começaram expostos a esse ministério todo conosco quando eles eram bem pequenininhos ainda, né? E então o navio é bem maior, até a sala de comando é bem maior, a recepção era bem maior. Eu me lembro que às vezes eu trabalhava na recepção do Logos 2 e ele era o quê? Eu acho que onde estão essas duas flores aqui? E até aqui, assim, isso aqui era a nossa recepção, né? E hoje é bem mais ampla, é mais tranquila para as pessoas. O que nós fazemos? Hoje o navio é bem maior para eventos, né? Temos salas que são bem maiores. Muitos dos programas são apresentados, então, danças, músicas típicas de vários países, que o povo vem em busca disso, do que é novo. Não é? Então, nós usamos isso para chegar à apresentação do Evangelho. E agora nós temos possibilidade de fazer algum desses programas que sejam a bordo, né, como aqui, também aqui é uma conferência, ou às vezes é feita esses programas culturais fora do navio. Né? Aqui no Brasil era muito frequente fazer fora, porque atrai muita gente. Então, aí tem músicas típicas, danças, etc. E o momento em que alguém prega o Evangelho, né? E, dependendo da realidade, chega-se a fazer o apelo, ou se não, coloca então, o pessoal do navio para fazer contato com aquelas pessoas que estão participando. Né? Então, a livraria e o aspecto cultural do navio é o que é usado e que atrai muitas das pessoas, mas através disso, eles recebem o Evangelho. Não é? Aqui o que nós temos hoje é bem mais amplo pelo seguinte, aqui é aquela mesma sala de conferência que eu mencionei. Aqui nós temos uma sala um pouquinho menor, podemos ter mais salas do que antes. Aqui, quando os públicos chegam, antes de visitar a livraria, eles têm uma pequena reunião aqui, em que alguém da tripulação do navio explica rapidamente o que é o navio, certo? E aí joga Jesus na história. Não é? Então, cada uma dessas oportunidades são aproveitadas. Então, as pessoas começam já a receber alguma coisa do Evangelho. Outra coisa que é bastante efetivo, que nós não tínhamos, e é bem mais amplo, é o anterior. Esse aqui que nós chamamos de café internacional, que é como se fosse uma lanchonete, uma cafeteria, não é? No Dulos e no Logos 2, nós tínhamos um espaço bem pequeno, talvez desse para 3, no máximo 4 cadeiras. E às vezes é um bom momento em que o pessoal da tripulação pode sentar com o público e poder compartilhar. E agora, então, eu sei que esse espaço é bem mais amplo, e aqui, olha, as pessoas podem com mais tranquilidade sentar e poder conversar com a tripulação, ou até mesmo entre eles. Não é? Então, veja que há várias oportunidades para poder compartilhar, então, com o público em geral. Outra coisa que o navio faz, quando o navio chega, essa equipe de preparação trabalha junto com a liderança local e define o que é possível fazer. Então, quais são os tipos de conferências, não é? Às vezes programas só para crentes, programas evangelísticos, acontece as duas coisas em um mesmo porto, às vezes para grupos específicos, como, por exemplo, um programa para pastores, mas também o pessoal do navio sai para trabalhar fora.
Então, quando o navio está num porto, saem equipes para trabalhar em escolas, para compartilhar, né? E também para pregar em igrejas. Forma-se uma equipe de 3, 4 pessoas. Então, no domingo de manhã e no domingo à noite, envia-se várias equipes para compartilhar em várias igrejas, né? Então, tem essa oportunidade para escolas, e dependendo da situação da cidade, pode se enviar para hospitais, e também para fazer, em outros lugares, dá para enviar pessoas para trabalhar, visitar em prisão. Então, tudo isso depende da realidade de cada lugar, mas que são usados para poder fazer o trabalho todo de evangelismo. Além disso, como eu disse a vocês, nós temos conferências a bordo, em que aí as pessoas adquirem um ticket para poder garantir um número de pessoas que não ultrapasse o que o navio possa receber. Então, eles compram, normalmente, um preço bem baratinho para poder ter um controle de pessoas, não é? As escolas também, elas podem vir para o navio, então eles também têm programa especial na escola, e depois eles saem do programa especial a bordo do navio para as escolas, e depois para visitar a livraria, não é? E essas reuniões sempre são todas feitas pela tripulação do navio. São todos voluntários, como nós falamos, levando seu sustento como missionários para poder estar trabalhando a bordo. E também, que varia de local em local, para fazer o trabalho de evangelização nas ruas. Às vezes é distribuição de folheto, ou às vezes é programas mesmo, de poder parar assim, e com músicas e pregação do evangelho, e às vezes pregação com figuras, que é feito, pinturas que é feito num quadro. Então, o trabalho do navio tem todos esses aspectos. Acontece trabalho para crentes e não crentes a bordo, e para não crentes também, em várias possibilidades que a cidade possa oferecer. Nós temos, nesse período agora, perto daquele café internacional que eu mostrei, tem aqui um espaço que nós temos colocado mantendo como um stand da UEM Brasil. A UEM Brasil, a sede da UEM Brasil, que vocês devem saber, que é aqui em São José dos Campos, perto do Mercado Municipal, lá na rua Mário Galvão, Dr. Mário Galvão. Tá? Então, nós temos a equipe da UEM que está todo o tempo lá para duas coisas. Como fica perto do café internacional, que as pessoas vão comprar e beber coisinhas, etc., eles chegam para saber o que é aquilo ali também. Então, ali é uma nova oportunidade de poder compartilhar, às vezes compartilhar com cristãos sobre o que é o trabalho do navio, o que é o ministério, o que é missão, e desafiar, e outras pessoas que não conhecem e não são cristãos, mas aí é a chance que você tem de compartilhar a Jesus. E ali é uma oportunidade porque as pessoas, quem senta ali, ou quem para saber, porque não está com pressa. Não é? Se a pessoa está sentada ali para tomar um cafezinho, é porque ela não tem outro compromisso depois, ou então ela tem um compromisso bem depois daquilo lá, então ela vai ter tempo. Então, oportunidade para poder compartilhar com essas pessoas, como aqui, não dá para vocês perceberem, mas é a Vera que está compartilhando ali, minha esposa, compartilhando com alguns jovens, que às vezes é um momento de desafiar alguns desses jovens para envolvimento à obra, né? A obra de missões. E às vezes é um momento também em que pessoas entendem o evangelho e ali mesmo elas oram aceitando a Jesus. Né? E nesse período que o navio esteve em Santos, a Vera, num dos contatos que a Vera teve, era com uma senhora que estava com o coração aberto para o evangelho, mas ela era espírita. E ali, na cafeteria ali, ela orou aceitando a Jesus. Então há possibilidades, né? É aproveitar todas essas possibilidades para poder trazer Jesus à vida dessas pessoas. Quem são essas pessoas que trabalham no navio? Como eu disse a vocês, são todos voluntários. Não é? Ninguém recebe salário, desde o comandante até quem trabalha na sala de máquinas, são pessoas voluntárias. Ok? No nosso caso, nós temos o centro de treinamento aqui em São José dos Campos. Então, nós temos um treinamento de período integral, em que a pessoa faz treinamento na área de missões, liderança e evangelismo.
não é? Sendo enviado e recomendado pela igreja. Então, ou através dos pais, também com a igreja, a pessoa tem um sustento para poder fazer o curso período integral. O primeiro módulo, então, na área de liderança, missões, evangelismo. E o segundo módulo, para quem precisa, é o curso de inglês intensivo, para que a pessoa chegue a um nível intermediário, porque depois ela faz uma prova que é para avaliar, e é feito pelo próprio navio, então a pessoa tem que fazer, nós temos que registrar a pessoa e ela fazer esse teste online para saber se ela tem um nível de inglês, que ela possa estar lá. Não é? E sendo aprovada, então ela vai trabalhar com a sua igreja novamente, para levantar o sustento mensal, dinheiros para passagem, para o seguro de viagem, tudo isso. Mas são pessoas voluntárias, elas chegam e elas têm trabalhos comuns. Quando nós chegamos no navio, você pode ser teólogo, você pode ser pastor, você pode ser psicóloga, você pode ser engenheiro, o que for, não é? A primeira coisa é, a não ser que você tenha uma área específica que naquele momento da sua chegada é preciso, aí você é enviado para aquele setor. Mas se aquele setor estiver coberto e você tem uma dessas qualificações, inicialmente você vai trabalhar onde houver a necessidade. Aí não importa se você, do que você formado, você vai trabalhar, por exemplo, aqui nós temos o pessoal trabalhando na livraria, no depósito do navio e aqui na cozinha. O meu primeiro trabalho foi trabalhar no depósito de livros, que ficava bem abaixo, aí para manter o estoque da livraria lá em cima. O pessoal pedia os livros, a gente selecionava os livros e levavam para lá, para que pudesse ser mantido. Depois, com o tempo, você vai mudando e fazendo outros trabalhos. Mas são pessoas comuns, né, como eu e você, que estão dispostos a fazer aquilo que Deus está planejando para a vida deles. Então, tem um período de trabalho para manutenção do navio, porque você está a bordo, o navio tem que estar limpo, salas de conferência têm que estar prontas, os programas têm que estar sendo feitos, tem que ter pessoas para falar nas reuniões, mas tem que também tomar café da manhã, almoçar. Não é? Então, essas áreas, todas as pessoas têm esse tipo de trabalho a bordo. Trabalha um período que seja na livraria, na cozinha, na sala de máquinas, e em outros momentos você tem a oportunidade de trabalhar em conferências, em programas a bordo, e também no evangelismo nas ruas. E aqui eu fico impressionado que, mesmo com o calor mais forte que seja, a disposição que as pessoas têm de ficar, principalmente sábado e domingo, que o movimento é maior, ficar aí horas para poder entrar no navio e conhecer o navio. Não é? Só que vale a pena, porque muitos deles conhecem mais do que o navio. Eles conhecem a Jesus e ali tem a mudança na vida deles. E aqui, olha, e a quantidade de pessoas que vêm, olha, agora Santos, terminaram em Santos e chegou a mais de 40 mil pessoas que visitaram o navio nesse período. Né? E aqui tem uma foto do período do navio no Rio de Janeiro e aqui em Santos. Aqui não está muito claro, mas essa parte toda aqui são de pessoas esperando para entrar. Então, o navio terminou o período agora em Santos, até setembro. Agora, essa semana, ele vai sair do Rio de Janeiro e vai para Vitória, onde fica até o final de outubro. Depois vai para Salvador e o último porto será Belém, em 18 de novembro até 6 de dezembro. Então, é um trabalho que realmente muda a vida das pessoas, porque você, como eu disse, você vê Deus fazer coisas grandes e pequenas. E Deus te usa de maneira, às vezes, como você não espera. Eu me lembro que nós estávamos na América Central e chegou um senhor num desses países onde estávamos e ele queria conversar com o comandante. Só que não dava para chamar o comandante. Né? O pessoal do navio sabia que eu conseguia falar espanhol, aí me chamaram para conversar com aquele homem. E aí, como não estava tendo conferência, então nós sentamos no fundo da sala de conferência e ele começou a me falar da vida dele. E eu acho que vocês já passaram por essa experiência em que você está ouvindo a pessoa e ao mesmo tempo está orando, Senhor, o que eu posso dizer para essa pessoa? Como é que vai ser? Né? Eu acho que fiquei umas 2 horas com aquele homem. Sinceramente, irmãos, eu não lembro tudo que eu falei,
para aquele homem, mas eu sei que depois do final da nossa conversa, ele falou, olha, eu quero agradecer o tempo que você gastou comigo aqui, e eu decidi uma coisa, eu vou voltar para o meu país, porque na América Central é tão fácil passar de um país para o outro, eu vou voltar para o meu país, eu vou procurar minha família e vou arrumar a minha vida que está tão bagunçada. Quero te agradecer por isso, você falou coisas que eu precisava ouvir, eu só não esperava duas coisas, que fosse um estrangeiro e que fosse uma pessoa mais jovem do que eu. Gente, eu não sabia o que dizer para aquele homem, não é? E é o que a Bíblia diz, que o Espírito Santo naquele momento nos dá o que falar. Para mim foi uma experiência assim, impressionante, porque realmente eu falei, Deus do céu, o que eu vou falar? Eu não sei o que eu posso dizer para esse homem. Mas Deus sabia o que ele precisava ouvir, e pela misericórdia dele, ele deu condições que isso acontecesse. Então, veja, o trabalho do navio é um trabalho muito amplo, é bem intenso, porque de manhã até à noite o navio funciona. Aqui no Brasil, ele está circulando fica aberto entre 9 ou 10 horas da noite, e dependendo dos lugares, ele fica mais tempo. Então, nesse período todo, tem a livraria funcionando, tem atividades para as pessoas que estão visitando o navio, reuniões de compartilhamento, tem o funcionamento do café, tem pessoas saindo para evangelismo, tem pessoas indo para igrejas e programas a bordo que também são feitos. Tanto para o público em geral, alguns desses programas é como se fosse mais um programa de entretenimento, mas que fecha com o evangelho, como um programa que eles fazem de alguns jovens que querem conhecer o mundo, então eles mostram situações da pessoa como se eles estivessem indo para vários países e descobrir, aquele povo faz aquilo lá tentando ser feliz, aquele povo faz isso tentando buscar paz, e no final eles fecham onde é que a pessoa pode encontrar a verdadeira paz. Então, é bastante abrangente, mas evidentemente nós sabemos que é uma das formas que Deus pode usar, não é? O importante é que cada um de nós possa descobrir o que é que Deus tem para nós, não é? Porque eu acho muito significativo o que diz aqui em Romanos. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É importantíssimo nós estarmos nessa busca de Deus, porque é só nesse momento que nós vamos poder descobrir qual é a vontade de Deus. E o que chama a atenção para mim nesse texto é o fato de que a vontade de Deus é boa. Não, só pode ser porque vem de Deus. É agradável. E eu digo a vocês, meu envolvimento em missões, o meu envolvimento com os navios, eu já sei, já compartilhei com vocês que é o plano de Deus para a minha vida. E foi agradável, essa experiência com os navios tem sido os melhores anos da minha vida. Tem sido através desse ministério, né? E ela é perfeita. Você está lá, o pessoal pode achar que você é doido, o pessoal pode achar que você está perdendo tempo, você podia estar investindo em ter dinheiro, etc. e tal, mas ela é perfeita. Então ela é boa, ela é agradável e é perfeita. Nós não precisamos temer. Nós precisamos ter coragem de perguntar a Deus qual é a vontade dele na nossa vida. E ele vai dizer que ela é boa, que ela é agradável e que ela é perfeita. Como é que eu vou saber a vontade de Deus? Tem uma regra fixa? Não. Tem Deus usando a palavra, não é? Ele pode usar a circunstância para confirmar, usar pessoas mais velhas. Quando aconteceu comigo, quando eu comecei a perceber essa questão do chamado, pessoas mais velhas para que possam nos aconselhar e estar disposto a fazer. Porque se eu for buscar a vontade de Deus para depois pensar se é algo que parece bom para mim ou não, eu não vou saber qual é a vontade de Deus. Mas eu tenho que estar disposto a fazer. Porque ela é boa, ela é agradável
e ela é perfeita. E vejam, todos nós temos algum envolvimento, né? Esse movimento todo, o resultado dessas pessoas todas têm se convertido com o trabalho dos navios, que ele tem estado de todas as partes do mundo, foi o resultado da oração de uma senhora que amava a Deus e tinha o desejo de que o mundo conhecesse a Jesus. Eu acho que ela não pensou que a oração dela por aqueles estudantes iria resultar num evangelismo de nível mundial como é hoje. Mas porque ela se colocou, como diz a Bíblia ali, ela se colocou na brecha. E ela usou o que ela tinha em mãos, as condições, que era a intercessão e a distribuição de literatura. Né? E ela enviando o Novo Testamento. Então, Deus tem, irmãos, lê-se muito sobre missões, etc. e tal, e você já deve ter ouvido mencionar que todo cristão é um missionário. Por quê? Sempre alguma coisa que nós podemos fazer. E o grande problema, às vezes, nós pensamos que é só saindo que eu estou fazendo missões. Mas a minha experiência também no centro de treinamento da UEM tem sido que, às vezes, nós temos pessoas que fazem o treinamento, estão prontas a sair, e elas não saem por quê? Porque elas acham que elas têm a convicção de que Deus quer que elas façam alguma coisa, porém, Deus usa homens para que a obra seja realizada. Eles chegam nas suas igrejas e a igreja acha que, dá um jeito aí, irmão. Então não tem o apoio da igreja, não tem. A realidade é, o missionário precisa de sustento financeiro, assim como eu preciso no meu dia a dia, na minha casa. Não é? E temos que parar com essa imagem, achar que o missionário é o herói que vai lá, não importa o que aconteça. Mas ele precisa sobreviver, ele precisa de roupa, ele precisa de comida, os filhos precisam ser mantidos. Mas nós esquecemos essa parte às vezes. E às vezes nós podemos ajudar nessa parte, se isso é o que Deus quer que a gente faça. Sempre alguma coisa nessa área, na intercessão. Mas eu tenho visto alguns alunos que passam pelo treinamento, que eles voltam para casa, depois do treinamento todo, e eles não têm o apoio que eles precisam. E às vezes, não estou falando só de apoio financeiro, irmãos. Eles não têm o apoio em termos de ministério, de intercessão, de oração, de compreensão do chamado. E essas pessoas acabam ficando. Eu já vi mais de um caso que a pessoa fica, eu vou ficar um tempo em casa, vou ficar um tempo na minha igreja. O que acontece? Algumas dessas pessoas acabam se casando e trabalhando em alguma outra área, e o chamado de missões, o trabalho de evangelização fica lá atrás. Porque ele deveria ir, mas com ele, outros deveriam estar. Não é? Ninguém é uma ilha, ninguém vive, ninguém age sozinho. Então nós somos dependentes um do outro. Então nós precisamos saber o que é que Deus tem para nós em termos de missões, porque, como nós falamos, a vontade dele é boa, é agradável e acima de tudo, ela é perfeita. Eu desejo que cada um possa perguntar a Deus o que é que eu posso fazer por missões. Não significa, nem fique com medo, que Deus vai falar, você vai ter que... A gente pensa que Deus vai mandar a gente lá para a África, vai mandar a gente para um país muçulmano, seja o que for que Deus disser, vai trazer alegria no seu coração, porque a vontade de Deus é agradável. Então não tenha medo de perguntar, não. Agora, se você perguntar, ele vai responder. E aí, irmãos, o que eu disse foram os melhores. Essa experiência toda desse ministério tem sido os melhores anos da minha vida. O seu envolvimento em missões sempre será o melhor que pode acontecer na sua vida. Porque você está investido em vidas, pessoas que precisam de Jesus. E a gente sabe que isso é importante, porque a gente sabe o que Deus faz na vida da gente. Não é? Então, meu desejo é que cada um de nós tenhamos coragem de perguntar a Deus, o que é que eu tenho que fazer para que o Evangelho seja levado, para que o seu reino cresça. Amém, irmãos?